Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Observe se tem alguém sem Bíblia. Divida a sua Bíblia com a pessoa. Ou veja se ela está com alguma dificuldade de achar. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Achamos? Chegou também a Derbe e Listra. Eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, entregavam aos irmãos para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e dia a dia cresciam em número. Atravessaram a região Frício-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado diante de Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. De noite apareceu a Paulo essa visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava: passa à Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando, pois, de Troade, fomos em direitura a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desse distrito de Macedônia, e colônia romana. Estivemos alguns dias nessa cidade. No sábado saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e, sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, rogou-nos dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. E ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: são servos do Senhor Altíssimo, estes homens que vos anunciam um caminho de salvação. E fazia isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora saiu. Ora, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e a Silas e os arrastaram para uma praça à presença do magistrado. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade e pregaram costumes que não nos é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. A multidão levantou-se a uma contra eles, e o magistrado, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas, e, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando os carcereiros que os guardassem com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um grande terremoto, que foram abalados os alicerces do cárcere,
E logo se abriram todas as portas e foram soltos os aguilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Queridos, apóstolo Paulo, um homem que antes era um perito em caçar cristão. O apóstolo Paulo caçava cristão não por não gostar de Jesus, não era isso. Paulo não entendia que Jesus era o escolhido de Deus. Paulo entendia que Jesus era uma oposição a Deus. Então Paulo perseguia aos cristãos, pensando que os cristãos faziam mal ao Deus dos judeus. E aí, no momento, Paulo se encontra com o próprio Senhor Jesus Cristo e passa a ter um entendimento correto. Ali para frente, Paulo vira uma máquina de ganhar alma. Paulo, no mesmo dia, ele começa a pregar. Os judeus falam: vem cá, Paulo, você está fazendo uma confusão danada. Você veio aqui para Damasco para aprender, agora você está pregando. Calma, vamos levar para outro lugar, senão você vai confundir o pessoal. Mas Paulo não parou mais. E aí, Paulo começou a fazer viagens missionárias. E nas viagens de Paulo, começou a aparecer problemas, questão de doutrina. No capítulo 15 de Atos, os apóstolos mais os anciãos se reúnem e tomam algumas decisões. E eles incumbem a Paulo, colocam essa missão de Paulo levar as decisões. E nisso, Paulo entra no capítulo 16, que estamos vendo agora. Paulo passa numa cidade e ali ele encontra um discípulo por nome Timóteo. Timóteo é conhecido como a avó foi evangélica, a mãe também é evangélica, só que o pai dele era grego. Então Timóteo era discriminado, porque os pais não eram judeus, só a mãe que era judia. Mas Paulo, sem o menor preconceito, Paulo pega Timóteo e fala: Timóteo, vem viajar comigo. Vamos viajar comigo, vamos andar comigo, Timóteo. E aí Paulo fala: bom, para não ter dúvida, vamos fazer um ritual judeu aqui e a gente continua. Paulo fez. E é interessante, querido, que ao longo do texto, Paulo tenta pregar em 2, 3 lugares diferentes e ele é impedido pelo Espírito Santo. Paulo queria em alguma cidade pregar e o Espírito Santo não deixou que ele fosse. E aí, Paulo, ele à noite tem uma visão, e à noite aparece um homem da cidade, da região de Macedônia, e fala: vem nos ajudar. E Paulo entendeu que ali era o lugar que Deus queria que ele fosse. E de cara, Paulo chega num lugar chamado Filipos. E aí, queridos, assim que Paulo chega em Filipos, ele já procura. Paulo era muito fominha de ganhar alma, né? Ele já procura um lugar aonde alguém devia estar orando. Alguém deve estar orando em algum lugar aqui. Alguém deve estar orando. Ele acha um grupo de mulheres orando no sábado de manhã. E Paulo já vai lá, já fica lá escoradinho, pertinho do grupo orando. Paulo parecia novo convertido sempre. E olha que ele já era velho de batalha. E Paulo estava vendo as mulheres orando e passa a palavra para ele. E Paulo começa a pregar. E o texto diz que Deus abre o coração de uma mulher. Mas não era qualquer mulher. Era uma mulher que era empresária, Lídia. Era uma mulher que fabricava púrpura e tinha um recurso. E a Bíblia diz que Deus abriu o coração, ela entendeu o que Paulo falou e já aceitou Jesus, e ali já batizou ela e toda a família. Ela e toda a família batizou. E Paulo começou a andar pela cidade de Filipe. E tinha uma moça que começou a acompanhar Paulo, Silas, Timóteo estava lá por perto, e a moça começou a falar: esses são homens de Deus, esses são homens de Deus. E Paulo ficou perturbado com aquilo. Por mais que você seja homem de Deus, toda hora que fala que é homem de Deus, eu falo: tá bom, eu sei. E Paulo percebeu que não era aquela mulher pura. Aquela mulher tinha um demônio de adivinhação. E dava muito lucro para as pessoas que estavam com ela. Então, no momento, Paulo se irritou com aquilo, virou para trás e falou: olha, eu te repreendo em nome de Jesus. E o espírito de adivinhação saiu rápido daquela moça. E os donos da moça, que ganhavam dinheiro por causa disso, ficaram chateados, pegaram Paulo e Silas, rasgaram as roupas dele, levaram até os juízes da época, o magistrado. Esses homens aqui, estão ensinando a gente coisas que nós romanos não podemos fazer. E aí, sem eles perguntarem nada para Paulo e Silas, deram uma surra em Paulo e Silas,
açoitaram Paulo e Silas na praça. Aquelas pessoas que viram Paulo pregar lá com Lídia, aquelas pessoas que viram Paulo expulsar o demônio, estavam vendo agora Paulo e Silas sendo açoitados na praça. Deixaram um carcereiro e falaram: olha, cuide desses homens como se fosse a sua vida. O carcereiro, com medo, desce com eles no mais interior da prisão e prende eles até pelos pés. E aí, queridos, Paulo e Silas com as costas ensanguentadas, talvez cansados da viagem, que Paulo não parou não, chegou da viagem, já chegou pregando. Eles começam a louvar a Deus. Começam a cantar, Paulo e Silas começam a cantar, e cantam, e quando está meia-noite, tem um terremoto que só mexe com o alicerce da cadeia. Era um terremoto tão específico e tão especial naquela situação, que abriu somente as portas das celas e soltou as correntes que prendiam eles. O carcereiro, quando acorda, ele fala: todo mundo fugiu. Pegou a espada para se matar. Todo mundo fugiu, eu vou ser morto. E Paulo disse: não faça isso. Nós estamos aqui. Não faça isso, nós estamos aqui. E o carcereiro pergunta: o que eu faço para ser salvo? E Paulo fala: crê no Senhor Jesus, Ele é salvo tu e a tua casa. E naquela mesma noite, era mais de meia-noite, o carcereiro reúne a família dele toda e batiza. E a própria família do carcereiro começa a lavar as costas de Paulo e Silas. E Paulo e Silas estão ali, fazendo a vontade de Deus. Queridos, esse texto bonito, esse texto lindo. Nessa noite eu quero estar falando sobre esse texto. O que é uma vida com Cristo. O que é uma vida com Cristo. Igreja, eu vou falar sobre o que agora, igreja? O que é uma vida com Cristo. Igreja, a primeira coisa que eu observei aqui, eu tentei até pular essa parte aqui do texto. Não vou falar isso aqui não, mas isso não teve jeito. Saltou nos meus olhos, saltou no meu coração. Foi logo no versículo 1. Quando Paulo passa em Derbe e Listra e encontra um discípulo chamado Timóteo. Vó evangélica, mãe evangélica, pai grego. Timóteo era discriminado. Timóteo era visto com outros olhos, porque estava no meio judeu. Paulo pega Timóteo e fala: vem comigo, anda comigo. Que é a primeira coisa que eu vejo da vida de Cristo. Sabe o que é isso? Uma vida com Cristo é uma vida de companheirismo. Quando você começa a ter Jesus, quando você entrega a vida a Jesus, você começa a ter no seu coração vontade de andar com outras pessoas. Você começa a ter vontade de puxar outras pessoas para andarem com você. Paulo olha para Timóteo, está preocupado se vão falar bem ou mal de Timóteo. Paulo abraça Timóteo e Paulo chega uma hora que começa a chamar Timóteo de filho. Paulo chama Timóteo de filho e fala: Timóteo é meu filho. E Paulo começa a viajar e levar Timóteo. Paulo começa a ter experiência e leva Timóteo. Paulo leva Silas. Paulo chega a montar uma equipe de 5 a 6 homens e tinha até africano na equipe de Paulo. E a gente começa a aprender, queridos, que a vida com Cristo é vida de companheirismo. É vida de você andar com a pessoa que precisa que você ande com ela. É uma vida que você não tem mais preconceito. É uma vida que você ama todos. É uma vida que você faz qualquer coisa para que alguém esteja do seu lado. É uma vida que você sabe que a pessoa está fraca, debilitada, mas você está com ela. A vida com Cristo é uma vida de companheirismo. É diferente da vida do mundo. O mundo tem parceiro. Com Cristo você tem companheiro. No mundo você tem chegado, com Cristo você tem irmão, você tem amigo. Com Cristo a pessoa não larga do seu pé. A pessoa te liga, manda mensagem, vai na sua casa. A pessoa quer estar com você, porque ela tem Cristo. E por ela ter Cristo, ela entende que o cristão é companheiro. Paulo foi companheiro. Paulo esteve com Timóteo. Paulo levou Timóteo. E Timóteo era uma pessoa de reputação ruim, porque o pai dele era grego. Ele não seria bem visto para os judeus, mas Paulo não estava preocupado com isso. Assim como Barnabé não se preocupou em andar com Paulo no começo. Queridos, vida com Cristo é uma vida de companheirismo. É uma vida de procurar ajudar as pessoas. É uma vida de andar junto. É uma vida de andar ao lado. É uma vida, queridos, que segura na mão e vem cá, meu irmão, anda comigo. Eu estou contigo, meu irmão, vem cá, vamos lá. Vamos carregar essa cruz junto. Vamos chorar junto, vamos sorrir junto. Vamos comer esse arroz puro junto. Mas eu estou com você. Vida com Cristo é uma vida de companheirismo. É uma vida que os dois, as pessoas começam a se amar, sem entender até o motivo, mas são companheiros. A segunda coisa, queridos, que nós achamos aqui, uma vida com Cristo. Paulo tenta pregar em
2 igrejas, em 2 cidades, pertinho dele. Eu vou pregar aqui, o Espírito Santo fala, não vai. Aí ele vai para outro lugar. Não, vou pregar aqui agora, não vai. Versículo 6, ele é impedido de pregar na Fício Galata, e depois ele é impedido de pregar em Bitínia. E Paulo não questiona muito. Paulo vai embora, dorme, e lá ele tem uma visão. Na visão, fala, atravessa a Macedônia e vem. Queridos, segunda coisa, uma vida com Cristo é uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Paulo estava perto da cidade, Paulo já estava ali. Paulo pensou o seguinte: já que eu estou aqui, eu vou ser aqui de uma vez, eu estou aqui, estou pertinho mesmo. Se você não, você não vai pregar aí não. Então eu vou para outro lugar, você também não vai pregar aí não. E Paulo espera. E aí à noite ele tem uma visão e fala: olha, vai, Paulo. Estamos esperando você aqui na Macedônia. Queridos, uma vida cristã, uma vida com Cristo, é uma vida que para ouvir o Espírito Santo de Deus. É uma vida que sabe esperar o sim de Deus e aguarda o não de Deus. O Espírito Santo começa a guiar as vidas. Você que tem uma vida com Cristo, pode ter certeza que o Espírito Santo vai te guiar sempre. A vida com Cristo é uma vida guiada pelo Espírito Santo, orientada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala constantemente, fala ao seu coração, fala à sua mente. O Espírito Santo te dá a visão. O Espírito Santo te faz entender o que ninguém entende. O Espírito Santo faz você ver o que ninguém vê. A vida com Jesus é uma vida com o Espírito Santo. É uma vida guiada pelo Espírito Santo. É uma vida que às vezes o Espírito Santo contraria a lógica, contraria a geografia, contraria todas as coisas, mas ele está fazendo a vontade dele. Primeiro, queridos, a vida com Cristo é uma vida de companheirismo. É de andar com alguém, é de ajudar alguém, é de fortalecer alguém, é de estudar a Bíblia com alguém, é de adotar alguém. Vem cá, meu irmão, você é meu filho agora. Você é meu filho espiritual. Eu vou orar com você, eu vou chorar com você, eu vou estar com você o tempo todo. A vida com Jesus é uma vida cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. Não fazemos mais o que nós achamos, o que nós queremos. Não fazemos mais o que nós planejamos, mas sim o que o Espírito Santo determina, o que o Espírito Santo quer. A vida com o Espírito, com Deus, a vida com Jesus, é uma vida de companheirismo. É uma vida dirigida pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo chega em Filipos e de imediato ele procura um lugar de oração. E lá, queridos, quando ele acha um lugar de oração, ele começa a pregar o Evangelho. E lá, queridos, a gente vê Lídia, uma empresária, sendo convertida ao Evangelho. Uma vida com Cristo, queridos, é uma vida de ganhar almas para Jesus. É uma vida de fome e sede. É uma vida, queridos, de estar querendo. Ontem eu passei um período da tarde. Nossa, queridos, eu acho que eu nunca tinha passado. Eu passei um período da tarde de ontem, aquele friozinho gostoso, de ficar em casa, sair para ir na casa de uns irmãos, uns amigos em Cristo. E ali, queridos, eles começaram a falar das experiências que eles tiveram com Cristo. E eles começaram a falar, sabe de quê? Que eles querem levar outras pessoas para Jesus. Eles começaram, não, eu quero levar meu tio, quero levar meu irmão, quero levar minha irmã, vou levar fulano, vou levar ciclano. Porque, queridos, uma vida com Cristo, obrigatoriamente você não consegue ficar parado. Você tem uma vontade, um desespero dentro de você de ganhar algo para Jesus. Você quer ganhar algo para Jesus o tempo todo. O apóstolo Paulo fez isso o tempo todo. E Paulo não vivia do ministério porque o ministério não tinha condições. Ele fazia tenda e ganhava alma. Paulo viajava e ganhava alma. Paulo fazia isso e ganhava alma. Paulo entendeu que a prioridade dele agora era ganhar alma. E Paulo começou a ganhar alma. Só na cidade de Filipos, que ele ouviu a voz de Deus, foram no mínimo 2 famílias completas, de Lídia e do carcereiro. Que, queridos, uma vida com Cristo é uma vida que você é instrumento de Deus para as pessoas ouvirem o Evangelho. Uma vida com Cristo, Deus começa a te usar como instrumento de ganhar almas. Como aquela pessoa que ganha almas, sempre ele passa a ser um fominha de ganhar almas. A vida com Cristo é uma vida, queridos, de ganhar almas, de pregar o Evangelho. De tudo que você vê é uma oportunidade para evangelizar. Tudo que você vê, aonde você olha, você vê uma alma, você vê ali um projeto de Deus. Uma vida com Jesus, queridos, é uma vida primeiro de companheirismo. Aí eu começo a perguntar e a puxar um pouquinho a orelha. Quem é seu companheiro depois do cristianismo? Depois que você se tornou um cristão, quem você tem andado junto e fortalecido? Quem? Quem você abraçou? Quem é seu filho espiritual hoje? Você tem filho espiritual já?
Hein? Tem neto espiritual? Quem é? Quem é aquela pessoa que você pode falar, isso aqui é meu filho espiritual? Isso aqui eu tenho alimentado, eu tenho orado, eu tenho andado com ele. Aí, queridos, depois, aí vem a vida com Cristo, é uma vida guiada pelo Espírito Santo. Todos os nossos passos são guiados pelo Espírito Santo. Deus tem mostrado o que fazer e não o que não fazer. O que eu tenho vivido hoje tem sido a plenitude do Espírito Santo. Eu tenho estado no centro da vontade de Deus. Porque, queridos, tem a vontade de Deus e tem o centro da vontade de Deus. Todos nós fazemos a vontade de Deus, sem problema. A questão é se eu estou no centro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo viveu isso. O apóstolo Paulo entendeu lá na frente que ele tinha que ir para Roma para falar do evangelho ao imperador da época e lá ele seria morto. E ele foi avisar que seria morto e falou: não, Paulo, não vai. Ele falou: eu tenho que ir. Eu tenho que ir, ué. Lá é o centro da vontade de Deus. Queridos, nós não podemos ficar à margem da vontade de Deus. Eu tenho que ficar no centro, no olho do furacão da vontade de Deus. Uma vida com Cristo é uma vida de companheirismo, é uma vida guiada pelo Espírito Santo, é uma vida de ganhar alma para Jesus e é uma vida, queridos, de libertação. Mas nos dois sentidos. Paulo agora é seguido por uma menina endemoniada, ele para e repreende o demônio. Queridos, quem anda com Cristo é um instrumento, é um agente de libertação. Paulo, numa palavra simples, liberta aquela vida da escravidão humana, de pessoas que ganhavam dinheiro em cima daquela moça, e da escravidão espiritual. Paulo, com uma simples palavra, liberta aquela vida. E, queridos, quem anda com Cristo, quem tem uma vida com Cristo, ele passa a ser um agente de libertação. Deus começa a usá-lo para libertar vidas. Deus começa a usá-lo para transformar vidas. Deus começa a fazer dele um agente de transformação. A pessoa que anda com Cristo, ela começa a ser sal da terra e luz do mundo. Pessoas mudam de vida, pessoas mudam de opinião, pessoas mudam de conduta, porque uma pessoa se colocou à disposição de Cristo. Hoje eu vi uma cena incrível. Eu nunca tinha visto mesmo. Eu tenho falado, tenho vivido os melhores momentos do meu ministério. Hoje começou o culto lá no Vale Verde, domingo à noite. Teve o culto em Santa Cruz, no Vale Verde. E se Deus quiser, em julho, vamos começar a abrir um trabalho na Vila Brasília. E terça-feira eu estou num vento, né? Que eu tenho que ir para a Vila Brasília, que já tem um churrasco me esperando, porque uma moça foi solta e está me esperando para fazer um culto lá. Que prova, meu Deus, essa vida com Cristo é difícil. Eu vi uma cena hoje incrível. Cheguei para dar um estudo bíblico. Aí levei um susto no começo, né? Levei um susto, meu Deus, o que está acontecendo? Aí tinha uma pessoa lavando engradado de cerveja. Meu Deus, o que aconteceu, meu Deus? Estou dizendo aqui. Estou vendendo tudo. Não quero saber dessa imundícia na minha casa mais. Sai da minha casa. Se livrou de tudo quanto é caso de cerveja, de caixa de cerveja. Oh, meu Deus. Quando sou liberto de tudo mesmo, Jesus. Glória a Deus. Queridos, uma vida com Cristo, vê a libertação acontecer. Aleluia. Vê Deus mover de uma maneira sobrenatural. Queridos, uma vida com Cristo é vida de libertação. Você é liberto e você vê a libertação acontecer no dia a dia. E Paulo via isso. Tem um texto na Bíblia que algumas pessoas veem Paulo pregando o evangelho, expulsando o demônio. Alguns irmãos e tentam fazer o mesmo. O demônio vira para os 7 irmãos e fala: olha, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Caraca, meu irmão, o cara era respeitado no inferno. O cara era respeitado no inferno, meu irmão. O cara era conhecido no céu, respeitado no inferno. E o demônio vira para os irmãos e fala: e vós? Quem são vocês? E o demônio sai daquela pessoa e dá uma coça nos irmãos, deixa eles quase sem roupa. Queridos, eles não tinham vida com Cristo. Em nome de Jesus não é uma palavra mágica. Em nome de Jesus é uma vida de intimidade com Jesus. A vida com Cristo é uma vida de companheirismo. A vida com Cristo é uma vida guiada pelo Espírito Santo. A vida com Cristo é uma vida que ganha alma para Jesus. A vida com Cristo é uma vida de libertação. Até agora tudo bom, amém, igreja? Glória a Deus. Oh, pastor, vida com Cristo é bom demais, aleluia. Mas a vida com Cristo é vida de sofrimento. É vida de sofrimento. Eles pegam Paulo e Silas, rasgam a roupa de Paulo e Silas na praça. Aqueles homens que chegaram com toda a autoridade, eles chegaram cheios de banca, ali tinha um motivo para isso. Era Paulo. Paulo era cidadão romano, era cidadão judeu. Paulo era um homem que era poliglota. Paulo conhecia tudo dos romanos, dos judeus e agora de Cristo.
Paulo conhecia a palavra de Deus de frente para trás, de trás para frente. Tinha sido um discípulo assíduo de Gamaliel, um dos homens mais sábios da época. Paulo era um homem respeitado. E detalhe, a fama de Paulo tinha corrido. Primeiro, ele era o capataz do sacerdote que matava os cristãos. Agora ele era o seguidor. Então todo mundo queria saber quem era Paulo. E chega Paulo. Mas Paulo não era fortão, não. Paulo era meio carequinha, né, baixinho. Mas Paulo não andava sozinho, não. Era Timóteo, era Silas, era um monte de gente com ele. E Paulo chega na cidade e já conhece a empresária da cidade, Lídia. Lídia já converte. Caraca, Paulo já, através de Paulo, Lídia se converteu. Aí tinha aquela moça que era conhecida porque adivinhava. Paulo já expulsa o demônio. Então Paulo chegou cheio de moral na cidade. Já viu quando Deus usa, né? Você fica, caraca, vou usar por ele, vamos lá. A vida com Cristo é vida de sofrimento. Aqueles homens pegam Paulo, levam no quarto escuro e conversam com ele, amém? Eles pegam Paulo no meio da cidade, Paulo e Silas, rasgam a roupa de Paulo e levam na frente dos juízes, dos magistrados. Falam, esses homens estão ensinando coisas que nós não podemos nem receber, de lá praticar. Sem ninguém dar direito a Paulo falar nada, Paulo é chicoteado junto com Silas. Todo mundo vendo. No mínimo, foram 39 chicotadas em cada um. A vida com Cristo é vida de sofrimento. Fala comigo, a vida com Cristo... A vida com Cristo é vida de sofrimento. é vida de sofrimento. Olha para a pessoa do seu lado assim, você vai sofrer, negão. Fala com ele. Fala com ele assim, você vai ser humilhado. Você vai ser humilhado. Queridos, Paulo e Silas foram humilhados. Paulo e Silas, os caras que chegaram cheios de moral, agora foram humilhados. Ei, meu querido, andar com Cristo não é fácil. É bom, é excelente, mas não é fácil. Você é humilhado. Dá para imaginar um homem poliglota, cheio de conhecimento, cheio de experiência, temido no inferno, respeitado no céu, humilhado por um bando de mortal? Sem Deus. Paulo foi humilhado por aqueles romanos, chicoteados, foram levados como prisioneiros. Ei, meu querido, você está começando a vida com Cristo, você começou a vida com Cristo, mas não é fácil. É fácil, pastor Oliveira? Não é fácil. Vão mentir sobre você, vão caluniar sobre você, não vão entender você, vão criticar você severamente, vão te abandonar, vão deixar você sozinho. Sabe o que vai sobrar para você? Deus falando assim, Jesus falando assim, a minha graça te basta. Mas Jesus, a minha graça te basta. Mas meu Deus, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É isso que é o cristianismo. Vai ter um momento, não é só glória, não. Não é só aleluia, não. Não é só ganhar alma, não. Vai ter um momento, meu querido, que você vai procurar alguém para chorar. E as pessoas não vão entender o seu choro, não vão entender a sua visão, não vão entender a sua atitude, vão te criticar, vão te abandonar. Mas a graça de Deus te basta. A graça de Deus te basta. Tem vezes que não vai aparecer um Paulo para andar com você. Às vezes não vai ter um discípulo como Timóteo. Não vai ter um Barnabé do seu lado. Não vai ter um Silas que vai apanhar com você. Mas vai ter Jesus do seu lado. Jesus vai estar com você. A vida com Cristo é difícil, é vida de renúncia. É vida de você falar não para a sua carne. É vida de você falar não para a bebida, falar não para as drogas, não para as outras amizades. Você romper com o mundo. Paulo teve que romper com todo o sinédrio. Queridos, Paulo não tinha amiguinho, não. Paulo tinha autoridade do lado dele. Era sumo sacerdote. Paulo rompeu com o alto clero, com a alta sociedade dos judeus para seguir a Cristo. Paulo larga os sacerdotes, os sumos sacerdotes, para andar com Priscila e Áquila, para andar com Apolo, para andar com Timóteo. Paulo larga lá em cima para andar com pessoas simples. Se você olhar a vida de Paulo, ele fala, olha, eu naufraguei 3 vezes. Passei fome. Eu fui açoitado. Eu tive frio, fome. Fiquei sem dormir. E Paulo falava isso, sabe para quem? Para os coríntios, que questionavam se ele era apóstolo.
Os mesmos coríntios que Paulo ganhou para Cristo. Vida com Cristo é vida de sofrimento. Pô, pastor, estou entrando agora, estou me avisando, estou te avisando para você não te animar no meio do caminho. Você vai ser caluniado. Você vai ser injustiçado. Vão inventar mentiras de você. Vão discriminar você no emprego, na escola, na rua. Os que andavam com você, porque agora ele é bíblia, vão andar com ele não, credo. O cara está chato agora, não quero andar com ele não. O cristão sempre vai ser mal visto. Por mais que esteja em status ser cristão, ao verdadeiro cristão ele sempre é mal visto. Ele é sempre perseguido. A vida com Cristo tem hora que parece que é vida de solidão. É vida de uma guerra de um soldado só. É vida que parece estar remando sozinho contra a maré. Você nunca está sozinho com Cristo. Nunca está sozinho. Deixa eu te falar, deixa eu te dar um recado para você, deixa eu te lembrar. Quando as coisas estiverem extremamente arrochadas, muito apertadas, glorifica a Deus que está na direção certa. Se um dia o diabo virar para você e falar assim, eu te odeio, falou, glória a Deus. Quando você começar a ser contrariado, quando você começar a achar que não está dando resultado, quando você começar a se achar um zero à esquerda, comece a glorificar a Deus. Porque aí você está no centro da vontade de Deus. A vida com Deus é vida de perseguição, de sofrimento. Mas não vou terminar ela triste não, esse sermão. Vou terminar ela alegre. Estava no meio de sofrimento. Aí que vem a diferença do cristão. No meio de sofrimento, o crente, ele larga a viola, encosta, senta e fala, vou deixar Deus agir. O cristão, ele começa a cantar. O hino está em dó, ele canta em ré. O sofrimento é tão tanto que ele erra até o tom. Ele erra tudo. Ele erra a letra. Ele vai chegar em Sião, vai chegar em Simão. Mas ele está cantando. Aleluia. Ele está cantando. Glória a Deus. O cristão, ele mais canta é na hora do vento na prova. Aleluia. O cristão mais adora quando ele está sofrendo. O cristão mais serve quando ele está no deserto. É no deserto que o cristão prova que ele é. Aí, queridos, Paulo e Silas lá dentro da cadeia, todo ensanguentado, um monte de fome. Eu louvo a Deus, daqui a pouco vou comer um nhoque gostoso, já comi lasanha essa semana. E Paulo e Silas estavam lá, morrendo de fome, costa ensanguentada. Aí eles começaram. Um olhou para o outro e falou, vamos cantar? Eu acho que Silas olhou com Paulo assim, você é doido, né, Paulo? Vai cantar com a calça cheia de sangue, Paulo? Vamos cantar. Vamos cantar, vamos cantar. Eles começaram a cantar. Começaram a cantar. Os presos pararam de tudo e começaram a ouvir Paulo e Silas cantando. E eles começam a cantar, aquele louvor vai cantando. E aí talvez cantaram, né? Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória. E Paulo estava cantando até chegar em Sião. E eu então Paulo estava cantando, me ajude a melhorar. E estão cantando. O louvor chega ao céu. E Deus manda um terremoto. E muda a história daquela noite. Aleluia. E pela meia-noite, olha que Satanás tenta ser o Senhor. Satanás é o Senhor da meia-noite. O Senhor da meia-noite é Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo é Senhor de todas as horas. Glória a Deus. Mas na meia-noite, Paulo e Silas cantando, com fome, com sede, cansados, algemados pelos pés, no interior da cadeia, no lugar úmido. Eles começam a cantar. Deus manda um terremoto só no alicerce da cadeia. Um terremoto particular. Aleluia. E abre só as portas e as algemas. E as correntes só abrem isso. Os presos estavam tão encantados pelo louvor que nem saíram do lugar. Porque aquele louvor tinha unção. Aquele louvor tinha compromisso. Aquele louvor tinha paixão. Aquele louvor tinha gratidão. Porque Paulo e Silas eram gratos a Deus por sofrer com o nome de Cristo. Aleluia. E o carcereiro fica doido e fala, vai tentar se matar e fala, nós somos aqui. Queridos, uma vida com Cristo é uma vida de viver o sobrenatural todos os dias. É uma vida de livramento. Deus livra sempre o cristão. É um livramento atrás do outro. É uma providência atrás da outra. É uma ação de Deus atrás da outra. É um milagre atrás do outro. É constantemente Deus agindo na vida do cristão. Uma vida com Cristo é uma vida de manifestação do poder de Deus. Amém. Glória a Deus.
É uma vida que um dia é diferente do outro. É uma vida que um dia é melhor que o outro. É uma vida que você todo dia quer estar fazendo a mesma coisa. Falando de Jesus, pregando de Jesus. Uma vida com Cristo. Não tem nada de normal. É uma vida sobrenatural. É uma vida sobre-humana. É uma vida que você vê Deus agir de um modo que você não acredita. Uma vida com Deus é uma vida do poder de Deus na sua vida. Queridos, estamos começando o mês de julho. Estamos começando o mês, queridos, o 7º mês. Deus já fez muito por nós nos 6 primeiros meses. Deus nos guardou, nos protegeu. Deus fez tantos milagres. E hoje Deus trouxe essa palavra para a gente, para nos lembrar que uma vida com Cristo é uma vida de companheirismo. Eu quero transformar esse sermão mais pessoal ainda. Irmãos em Cristo, membros da igreja, escolha alguém para ser companheiro. Estão chegando novas pessoas, estão chegando novas moças. A Daniela e o Adenilson, quanto tempo que tem? Mais de ano. Ainda não fomos na casa deles. Eu não. A igreja não foi na casa deles. Achei lindo sexta-feira, ligando desesperado. Meu Deus, aconteceu alguma coisa? Não, pastor, eu quero que o senhor ore, porque nós tocamos de carros, amém, ainda bem que é só isso. Glória a Deus. Uma moça linda, um rapaz lindo. Calma, tá? Calma, Deus. E ninguém foi na casa deles ainda, queridos. Vamos ser companheiros deles. Vamos ser companheiros. Vamos estar indo na casa deles. Uma casa boa para você, churrasco, tudo cobertinho. Queridos, está a Larissa e o Vitor. A casa aconchegante. Vamos lá na casa. Vamos ser companheiros. Está o Davis e a Alê. Está agora aí o Luiz Paulo. Está o Tiago, a Lenice aqui. Vamos ser companheiros, queridos. Queridos, quantos aqui, levanta a mão aqui, quantos aqui já foram visitar o Rony? Você sabe quem é Rony, não sabe? Não sabe nem quem é Rony. Cadê a Raniel, não? Gente, tem que ir lá, gente. Quantos já foram na casa nova do evangelista Edivelto? Temos que ser companheiros, queridos. Temos que ser companheiros. Temos que ser companheiros. Um dia eu fui lá na casa da Evangelista Célia. Jantei lá, delícia. Nunca tinha comido uma abobrinha tão gostosa como aquela. Vamos lá, não é só para comer não, mas se tiver comida a gente come, gente. Eu sou humilde. O que você colocar no seu prato a gente vai comer com alegria. Mas tá na hora de a gente ser companheiro, gente. A Grace Kelly comprou uma casa. Tem que ir lá conhecer a casa dela, gente. Tem que ir lá abençoar. Querido, Deus tem abençoado o povo de Deus, a gente não tem sido companheiro. Nós não estamos sendo companheiro. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo fala comigo. Me mostra onde que eu tenho que ir, me mostra o que eu tenho que fazer. Uma vida com Cristo é ganhar alma, gente. Você tem que ganhar alma. Quem ganha alma sábio é. É bíblico isso. É bíblico isso. Você tem que ganhar alma para Jesus. A maior prova do seu testemunho. Que o seu testemunho mostra quem você é. Mas quando mostra quem você é, seu testemunho chama tanta atenção que as pessoas querem o Jesus que você serve. Eu estou mentindo, eu estou exagerando. As pessoas olham para você e falam, eu quero esse Jesus aí, eu quero ter essa mudança de vida aí, ué. Onde que é a sua igreja? O Deus que chega no serviço dele, né? Chega no serviço dele, só mais um. Nós já mais um, os caras, onde que é essa igreja? Que igreja que é essa? Eu falo nessa igreja. Querido, a sua mudança de vida, o seu testemunho faz as pessoas quererem Jesus. Você vai ter dificuldade? Vai. Deus vai abrir a porta? Vai. Deus vai mandar enfermidade? Vai. Deus vai apertar um pouquinho a mão sobre você? Vai. Mas faz parte disso. No mundo tereis aflições. Não recue diante das aflições. Não pare de louvar, não pare de trabalhar, não pare de visitar, não pare de fazer trabalho, não pare de vir na igreja. No meio das dificuldades, não venha a si mesmo. Diz que o carro apertado é que canta. Estão me cantando para a igreja. E saiba disso, querido. Quanto mais você viver para Deus, mais sobrenatural você vai ter de Deus na sua vida. Amém. Amém? Amém. Amém? Querido, nós vamos